E então, prontos para começar a nossa viagem pelo mundo dos contos? E eu resolvi começar essa viagem nossa aqui juntas, nessa temporada do canal Comparando Livros, nova temporada, com os contos de fadas, né? Contos populares, folclore, histórias populares. Acho que inspirada, talvez, eu sempre busquei ir para os contos de fadas por meio de um livro que eu sou apaixonada, depois que eu descobri que os contos de fadas têm interpretações simbólicas e psicanalíticas, que é o livro que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, da Diana Corsi e do Mário Curso. Eu vou mostrar mais pra frente. Essas histórias que circularam de forma oral por nós e que ficaram e que depois foram colocadas em livros, elas têm uma conotação especial, principalmente porque são utilizadas muitas vezes para crianças, o que não foi sempre assim. Essas histórias surgiram não para crianças e depois teve uma adaptação para que elas servissem para crianças. E voltar para histórias assim de contos de fadas adulto pode ser uma proposta interessante para a gente pensar em outros aspectos que no nosso imaginário infantil às vezes a gente não tem como descobrir. Às vezes a gente até sabe, mas está dentro, né, da criança, a gente não vai se lembrar disso, talvez difícil se lembrar de como a gente interpretou esses contos de fadas. A gente lembra quais são os nossos preferidos, né? Eu escolhi dois, que eu fui na lógica, assim, eu peguei dois que eu não sabia, assim, por onde começar, mas eu peguei dois que eu tinha uma certa rejeição de quando eu era criança. E aí fui pegando aqui trouxe aqui na roda. Eu vou falar rapidamente de alguns livros, para quem tem interesse os contos de fadas é fácil, a gente lê pela internet, tá? Mas, assim, o foco desse vídeo é mais a discussão, mas eu quero mostrar alguns livros que tem essas histórias curtas e que podem ser interessantes para quem quiser, ou quem quer ler junto com filhos, com crianças que tenham contato, né? Eu não conheço tantos assim, mas tem alguns que eu tenho aqui em casa que pode ser, assim, acho que os mais famosos são os contos dos irmãos Grimm, os originais, né? Dos irmãos Grimm, que tem esse box aqui. Agora tem um outro box que eu vou ver se eu boto a foto dele aqui, que é um box que eu acho que parece que é muito bonito, que vai ter mais contos dos irmãos Grimm também, tem outra seleção. Esse box, inclusive, já teve em sorteio aqui do canal, acho que vai entrar de novo em sorteio daqui do canal, né? Tem o Hans Christian Andersen, que nesse caso é o dinamarquês, né? Os irmãos Grimm são os alemães, né? Os irmãos que colocaram histórias também, histórias populares, né? Escritas. O Hans Christian Andersen, ele mesmo escreve as histórias. Tem o Perrault, que aí já é francês, que junto com os irmãos Grimm também colocou histórias que ele ficava ouvindo, ele fez uma seleção. E eu tenho esse aqui que é o Contos da Mamãe Gansa. Essa edição aqui talvez seja mais difícil encontrar, mas em sebos a gente encontra. Tem um que eu não li ainda, mas eu tenho vontade de ler, o Esopo, que aí é grego, né? E faz a coleção de fábulas aqui que a Kozak Naif ela publicou. Também acho que dá para encontrar em sebos. Tem o Calder, com fábulas selecionadas. Esse por enquanto a gente não vai conversar. O João e Pé de Feijão, ele não tá dentre os mais famosos coletores, escritores de histórias de contos de fadas, como os Grimm da Alemanha, o Perrault na França, o Esopo na Grécia. Ele tem duas versões, uma do Benjamin Tabart e outra do Joseph Jacobs. A que é mais conhecida é do Joseph Jacobs, que foi a que eu li, que fica nesse livrinho, quem tiver, da editora Zahar, que são contos de fadas. E inclusive esse livro teve em sorteio aqui no canal Comparando Livros recentemente, no mês de maio. Ele estava para sorteio numa versão melhor. Essa minha versão é pequenininha e o sorteio aqui foi na versão grande, assim, que tem até os comentários. Então quando eu penso em João e o Pé de Feijão, eu penso, vai rimar, em emancipação.
A história do João e o Pé de Feijão, eles começam com ele e sua mãe, não é mencionado o pai do João. E eles vivem às custas de uma vaca. A vaca fica dando leite até que essa vaca seca. E eles ficam passando muita fome. Então o João, ele vai levar essa vaca, que não está mais produzindo leite, para uma feira, para vender, para tentar vender, comprar dinheiro e a família conseguir se alimentar. Eis que chega na feira e o João recebe uma proposta, sim, de trocar essa vaca por alguns sementinhas de feijão. E ele troca. Quando ele chega em casa, a mãe fica pistola, fica injuriada, bota ele de castigo, sem jantar, e joga os feijões pela janela. Imagina, ele troca. Que isso? Aí no dia seguinte ele vai dormir chateado e tal. No dia seguinte, quando ele acorda, João vê que realmente a promessa do carinha que vendeu os feijões, as sementinhas do feijão, foi verdade, que o negócio cresce um pé de feijão que vai até o céu. João vai fazer o quê? Como qualquer conto de fada raiz, ele vai ter que subir lá para saber o que tem lá no céu. Quando ele sobe, ele pega uma estrada e ele vai ver um castelo tudo muito gigante, né? Um castelo. E lá ele encontra uma mulher gigante e ele percebe pela zoada que vive lá um gigante, um ogro. Pela história aqui do Jacobs. Então esse ogro, a mulher falou, vai embora, não entre aqui, porque ele devora criancinhas e você não pode entrar. E João diz assim, mas por favor, me dê pelo menos um café da manhã, porque a gente tá sem comida. E a mãe tinha botado ele de castigo, ele tá com fome. Só que João, ele percebe que esse gigante, esse ogro, ele tem sempre as riquezas dele, né? Ele começa a perceber aquelas riquezas, que ele sempre fica ali usurando aquelas riquezas. E a primeira que ele vê ali é um saco de moedas. E ele percebe que se ele roubar esse saco de moedas, ele pode conseguir dinheiro para a mãe, né? Para ele e a mãe. Então, quando o gigante está dormindo, ele pega o saco de moedas e foge. Ele fica ali com a mãe, consegue as moedas, fica feliz, mas aí as moedas, o dinheiro acaba, não é? O dinheiro acaba. Ele vai voltar, vai se arriscar de novo. E ele sabe que o gigante, o ogro, dorme depois que ele come. Então ele já tem a manha, tá? E ele vai lá, só que ele vê a segunda riqueza do gigante, que é a galinha dos ovos de ouro. Ele pega e rouba a galinha que coloca ovos de ouro. A terceira riqueza do gigante é uma harpa que canta e toca sozinha. E aí ele diz, eu vou voltar lá. Pronto, essa é a última vez. Eu vou me arriscar, vou voltar lá para pegar essa harpa que toca e canta sozinha. Só que quando ele vai pegar essa harpa, acorda o gigante. E o ogro fica furioso, ele vai querer devorar o menino, mas o menino desce correndo, o ogro vai atrás dele, mas João é mais esperto, corta o pé, pega o machado, corta o pé de feijão, o ogro morre e cai lá e a família nunca mais, ele fica com as 3 riquezas e a família nunca mais vai passar privação. Quando eu peguei, lendo esse conto, né, que eu lembro da história quando eu era criança de um ponto de vista bem geral, mas eu não lembro desses detalhes das 3 riquezas. E quando eu fui ler o conto aqui, eu pensando, esse é um conto neoliberal? Não gostei, a minha visão de século XXI meio limitada, talvez, pode ser interpretação. Esse é um conto neoliberal, João querendo posses e riquezas, e ele querendo construir as suas riquezas, assim, o capitalismo, assim, né, lá na estratosfera, para ele querer acumular. É interessante, porque a Diana Costa e o Mário Costa, nesse livro aqui, que eu apresentei melhor no primeiro vídeo dessa série, é um livro, um dos livros... ele saiu também na tag, que a gente respondeu de não ficção. Esse é um livro que eu conheço há muitos anos e eu sempre venho aqui para pesquisar. Eu gosto muito de perceber a análise psicanalítica da Diana Costa e do Mário Corso, que fazem muitas interpretações, estudam, né, contos de fadas, filmes, ficção, séries. E quando eu vi aqui que a Diana Costa e o Mário Corso começam falando, né, que é aquela frase popular que é trocar um pássaro na mão por 2 voando. E é isso que João faz, né? É a promessa, é uma coisa empreendedora, se a gente for
pegar uma camada aqui olhando, né? É empreendedorismo você, assim, pensar que você... E claro que isso eu tô colocando não só, também só no sentido negativo, mas a gente quando deposita nossos sonhos e a gente troca por algo que ainda vai chegar. A gente troca o presente, quer dizer, ele poderia vender a vaca e ficar com aquele dinheiro, mas ele vai pensar num futuro, num sonho. Então, a gente já depositou sonhos nossos em algumas coisas, né? Talvez você empreendedor mais, né? Vendeu alguma coisa que você, por um sonho, pelo seu trabalho. A gente pode falar de um curso, quando a gente faz um curso e a gente investe aquele dinheiro ali naquele curso, a gente está pensando lá na frente, eu vou fazer esse curso porque primeiro eu quero aprender, ou pensando até em sobrevivência, né? Eu tô investindo no meu ensino superior para eu poder, lá na frente, poder ter uma renda melhor. Essa eu acho que é a expectativa um pouco de João Pé de Feijão. Buscar o sonho é sempre algo bem positivo. Agora, Machadinho de Assis, nas nossas conversas, você que é mais assíduo aqui no canal, vai lembrar que a gente conversou sobre um conto que é o Empréstimo. Se você não assistiu, você pode assistir aqui também. Eu vou deixar o link aqui no box de descrições desse vídeo e pode aparecer aqui por cima. Então, no conto Empréstimo, a gente viu a questão também, porque existe uma coisa que a gente tem que prestar atenção se a gente está no sonho ou na ilusão, né? O Empréstimo do Machado de Assis, a gente vê que também é importante ter o pé no chão, porque João, inclusive, tem que ir pro céu para pegar as coisas, né? Coisa também no céu, no mundo dos sonhos. Mas o pé no chão também é interessante, porque no conto Empréstimo a gente vai ver que a ilusão e esse abandono, esse arriscar por uma ilusão pode ser muito danoso. Mas a gente sempre quer expandir, né? Eu acho que no final das contas, sempre ponderando os lados, João Pé de Feijão mostra como que a gente sempre quer expandir a nossa consciência e a nossa capacidade. A gente é como planta. Eu lembrei muito o nosso desenvolvimento, o nosso amadurecimento. A gente vai agora falar um pouco da análise aqui que eu gosto da Diana Corso e do Mário Corso. A visão aqui psicanalítica, que é muito interessante, o João e o Pé de Feijão trata bastante da função paterna, a função do pai. E uma coisa que eu aprendi recentemente assistindo coisas de psicanálise, isso aqui não é um vídeo profissional, pelo amor de Deus. Vocês, por favor, se vocês quiserem conhecer, vejam compra o livro e dá uma lida no livro deles, mas assim, isso aqui não é uma opinião de uma pessoa que é profissional da área, não, tá? Apenas uma curiosa e que faz análise, né? Então gosta desse assunto e tá aqui só uma conversa de leitor comum, tá, gente? E a visão deles, da psicanálise que eu aprendi recentemente, é que a gente sempre algumas pessoas já questionaram, já vi por aí, principalmente por causa das questões de gênero, que aqui não é a questão do pai e da mãe, né? Psicanálise, principalmente do lado do Lacan, trabalha muito com a função paterna e a função materna, que pode estar daquela criança em qualquer um. No caso do João Pé de Feijão, a gente tem aqui a função paterna, aquele devorador, é o pai. Toda vez que eu falar pai aqui, eu tô falando da função paterna, que é aquele que não gerou, que não tá amamentando, não amamentou e não gerou a criança, né? Então, seria assim, aquela função de regras, de instituição. É aquele que devora, mas é aquele que também tem, digamos assim, um modelo de conhecimento e virtudes que seria a base para a formação assim, do indivíduo, da criança. Acho que principalmente na primeira infância, né? Que a primeira infância, até onde eu sei, na psicanálise é até os 8 anos. É uma época fundamental para definir muita coisa na vida da gente. Então, eles dizem aqui que esse simbólico do João e Pé de Feijão, uma das interpretações é esse desmame da criança e do desenvolvimento dessa criança, desse filho ou dessa filha, se distanciando, assim, pegando a função paterna, né, distanciando da mãe, porque a mãe tá ali
para proteger, de certa forma. Tanto é que a mulher giganta, ela protege o João, ela não vai denunciá-lo, e ele vai buscar nos tesouros o que ele precisa para ele ser autônomo, para ele conseguir ser autônomo. Ela até também adverte que também no final da história ele volta para a mamãe, né? Tem coisa que ele volta para a mamãe, mas é que ele precisa matar o pai, assim, de certa forma, o pai simbólico, tá? Porque ele já pode, ele vai pegar esses tesouros e ele já pode caminhar por ele mesmo. Bem, e quando essa autonomia não acontece, pode acontecer, né? Tem aí o Peter Pan para mostrar pra gente, que no caso de João, existe porque ele corta a árvore, então ele já teve tudo que ele precisou. Quando essa autonomia não existe, né? Aí eu lembro da terceira margem do rio, você ainda tem aquele pai ali, né, simbólico, e não cortou aquele vínculo ainda, né, não conseguiu ter a sua própria autonomia, a sua própria vida. E aí o conto Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, que a gente conversou, tem um pouco mais disso aí também, essa trajetória de um jeito diferente. Eu fui pensando aqui também que tem outras coisas ligadas a João e Pé de Feijão, que é essa coisa do gigante, né? Para uma criança, um gigante assustador, né? E essas figuras ogros, gigante, monstro, e sempre eles têm um ponto fraco. E tem histórias aí depois que podem estar ligadas, né? A gente acho que ainda não conversou aqui no canal, mas eu tô lembrando assim do Davi e Golias, histórias de pequenos, né, destruindo coisas grandes. E para terminar esse conto, tem os tesouros, né? Tem as explicações aqui do livro, mas eu queria trazer umas que vieram da minha cabeça, porque toda a questão do tesouro, cada tesouro tem um símbolo, né? Tem um símbolo que representa algo em nós. Mas o que ficou eu vou jogar a minha, assim, que ficou, né, nessa história. Que, olha só, então, primeiro, né, João pega as moedas, o saco de moedas. Depois ele pega uma galinha dos ovos de ouro e depois a harpa que canta. As moedas seriam uma necessidade imediata material, né? A riqueza é imediata, o conhecimento mínimo para sobrevivência. Quando ele pega a galinha dos ovos de ouro, João já tá pensando em algo um pouco mais para frente. Ele não tá querendo algo para suprir a necessidade imediata. Ele já tá pegando um conhecimento ali que já vai fazer com que ele produza, ou seja, a galinha vai produzir ovo ali, ó, pelo resto da vida. Eles vão ter, né, uma continuidade nessa riqueza. E a harpa é o mais lindo de tudo, porque a harpa, ele não precisava, sob o ponto de vista material, buscar a harpa. A harpa, eu acho que tá o lúdico, tá a criatividade, estaria uma evolução espiritual para ele conseguir, né? Eu acho que faltava a criatividade. A harpa é a canção, é a música. Seria até uma certa imortalidade, porque ele teria a capacidade de criar aquilo que não acaba, que é a música. Agora chegou a vez dele, do Patinho Feio, que foi escrito pelo Hans Christian Andersen, esse dinamarquês, que escreveu algumas histórias. Eu acho que são as histórias mais... assim, eu conheço pouco, tá? Mas parecem as histórias mais tristes, ou eu tô enganada?